O que você me diz deste relógio aqui? Parece ter muito valor, né? Bom, se trata de um Rolex, então pode chegar até mais de 100 mil reais. Bom, se ele fosse verdadeiro, realmente valeria 90, 100 ou até mais de 100 mil reais, né? Mas é uma cópia, uma réplica, né? Eu peguei na internet a foto de uma réplica de um Rolex. Ou seja, ele parece ser um relógio de qualidade, de marca, mas não é. Assim é na política. Assim como esses senhores aqui, né? Parecem ser políticos de direita, mas não são. Portanto, muito cuidado que nessas eleições eles fundaram um partido Missão e estão enganando muita gente dizendo que são de direita e eu vou provar em alguns pontos de que eles não são. O Movimento Brasil Livre, MBL, surgiu em 2014 nas manifestações contra Dilma Rousseff, ganhando força ao combater o Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. Em 2018, cresceu ao surfar na onda do chamado bolsonarismo, alinhando seu discurso ao de Jair Bolsonaro e aproveitando esse movimento para conquistar visibilidade e seguidores. Após se consolidar, o MBL rompeu com Bolsonaro e passou a atacá-lo, uma traição ao movimento que impulsionou seu crescimento. Hoje, entram em contradição ao apoiar pautas que se alinham da esquerda, além de praticar atitudes diferentes do que defendia publicamente, como no caso da defesa da vida, o que foi provado após polêmicas envolvendo integrantes como Guto Zacarias. Além de adotarem posturas agressivas, inclusive com declarações desejando o mal à família Bolsonaro, para esses críticos, essa mudança de postura enfraqueceu a direita e contribuiu para a divisão do campo político e, consequentemente, ajudaram a colocar de volta Lula no poder, causando estragos quase irreversíveis. Como vocês viram no vídeo, eles surfaram na onda Bolsonaro com o intuito de tirar Lula. Depois que tirou Lula, podendo se juntar à direita para fortalecer a direita e a gente continuar com a direita no poder, se rebelaram contra Bolsonaro sem motivo algum e ajudaram a eleger Lula, causando estragos quase irreversíveis no nosso país. Mas que estrago é esse que ele fez? Bom, além do governo ter sido um desastre, um dos maiores desastres que ele fez, e poucas pessoas falam, foi de Lula ter colocado 2 ministros no STF e está prestes a colocar mais um. E a gente sabe que um dos grandes problemas do nosso país, infelizmente, é o STF. E aí você diz, mas o grande problema do STF hoje é o Alexandre de Moraes. Mas Alexandre de Moraes não foi Lula que colocou. Será que não? Eu digo que sim. Por quê? Quem colocou o Alexandre de Moraes? Foi o Michel Temer. Ah, não foi Lula, mas espera aí. Michel Temer, ele era o vice da Dilma Rousseff. Quem colocou o Michel Temer lá foi o PT. Então a responsabilidade é do PT. E olha o desastre que está acontecendo. Então a grande artimanha da esquerda é fortalecer o STF porque sabe que é um Supremo Tribunal Federal, acima dele não tem como a gente recorrer mais. E a grande perseguição que nós estamos sofrendo hoje, infelizmente, é através do STF. É culpa, sim, do MBL, do estrago que nós estamos vivendo hoje, principalmente. E a força maior agora, com 2 e preste a entrar 3 ministros do STF. Mas vamos aos fatos. Olha o que Kim Kataguiri defendia em 2018 e olha o que ele está fazendo agora. Galera, chegou a hora de falar de voto impresso. Hoje os políticos com mandato não conseguem mais resistir aos avanços do judiciário sobre as suas atribuições. Cheios de processos, com o rabo preso, tem medo de peitar essa gente que não foi eleita pra nada. Se a gente chegar em Brasília, essa palhaçada vai acabar. A few moments later. O deputado Kim Kataguiri quer mudar a orientação do Democratas. Orientação democrata passa a ser não, Pedro. Uau! Tá aí. Quando o povo mais precisou, o que ele faz? Votou não. E olha que quantas pessoas do PT e pessoal em peso votaram de acordo com Kim Kataguiri, não querendo uma transparência nas urnas eletrônicas. Olha que absurdo. E aí a gente vê esses comentários do próprio Kim Kataguiri no Instagram. Tá aqui, ó. Acabo de ser nomeado membro titular da comissão do voto impresso. Votarei contra. Fui a favor até 2018, com receio de que a influência do PT
no STF e TSE desse margem para a fraude. De 2014 para cá, diversos ministros petistas presidiram o TSE e o fato é que nunca houve fraude. Pelo contrário, o PT levou uma surra em 2016 e 2018, Bolsonaro e sua família se elegeram pelo sistema eletrônico. Agora, com popularidade e queda de investigações avançando, investigações essas que até hoje não comprovaram nada, muito pelo contrário, foram todos inocentados, o Bolsonaro, né? Tenta desacreditar o sistema que o elegeu para justificar a derrota. Isso é preparar o campo para o golpe. Olha que absurdo, cara. O próprio Kim acusando o Bolsonaro de golpe. Apesar do choro de ranger dos dentes do gado, olha como é que ele chama nós, brasileiros, gado, linguagem de petista. O voto impresso será derrotado, os bolsonaristas serão desmoralizados e as eleições ocorrerão normalmente. Curioso notar que Bolsonaro não vociferou contra as eleições de 2020, em que ele não conseguiu eleger um vereador. Bom, o que ele fala aqui é como que se Bolsonaro ganhou através das urnas, a realidade, gente, é o seguinte: se Bolsonaro venceu, vamos lá, com 50 milhões de votos, quem não diria que ele não teve, na verdade, 60 milhões? Ele ganhou por quê? Porque a quantidade que foi tirada não foi suficiente para derrotá-lo em 2018. Agora, novamente teve as eleições e quem garante de que realmente não houve o problema lá? Para que a gente possa saber, deveria, no mínimo, ter o voto impresso, que a partir dali a gente tira a dúvida se teve ou não. Então, este é o do MBL, que chama aqueles que pensam diferente, aqueles que defendem valores, de gado. Isso não é linguagem de petista? Será que você não abriu os olhos ainda e não viu de que o MBL não é e nunca foi de direita? Olha os absurdos do que os integrantes do MBL fizeram. Presidente do MBL ameaça Flávio Bolsonaro. Tem que... Não vou falar para não dar problema na plataforma, mas leia aqui. Kim Kataguiri: Bolsonaro deve cumprir pena na cadeia e ir ao hospital quando necessário. Ou seja, um cara que nunca foi condenado por corrupção merece ir para a cadeia sem ter tido prova alguma. Diferente do Lula, que foi condenado em 3 instâncias, né? Presidente do MBL chama Flávio Bolsonaro de ladrão e diz que senador precisa ser destruído. Pessoal, ladrão? Aonde que o Flávio Bolsonaro foi condenado? Eu quero que vocês vejam este vídeo fresquinho aqui para vocês entenderem quem é o MBL. O Flávio Bolsonaro foi condenado alguma vez? Não. Então eu não Por posso quê? Deixa eu concluir, pô. Por quê? Porque arquivaram o processo. Você está escolhendo acreditar que o Flávio é inocente. E aí eu vou te explicar por que Não, que eu eu tô não... escolhendo, eu tô partindo da ideia. Ele é inocente. Então, mas você tá errado. Você tem que me provar que ele é culpado. Eu vou te provar agora. Agora, vem cá. Eu vou te provar agora. Espera um pouquinho. Você não tem como nem provar. Deixa eu tentar, pelo menos. Eu vou te explicar. Não, mas não é uma questão. Eu tô falando de um princípio. Você vai me explicar muitas coisas, mas não vai provar. Não, Flávio. É porque Flávio. a palavra ela é muito forte. Veja, você vai me explicar, no teu ponto de vista, segundo a sua opinião, porque ele é culpado. Mas se a gente for Mas não tem como provar, porque ele não foi julgado por ninguém, cara. Mas, Felipe, se for assim... Porra, a gente tem que partir da vida assim, velho. Se for assim, o Lula é honesto. Não. Não, gente. Cara, que argumento idiota, que argumento absurdo. Ou seja, quer comparar Flávio com Lula. A grande diferença é o seguinte, é simples. O Lula foi julgado em primeira instância, foi condenado. Foi julgado em segunda, foi condenado. Foi julgado em terceiro, foi condenado. O Flávio não foi condenado em nada. Sequer foi aberto um processo contra o Flávio. E o cara tá dizendo, não, se for baseado nessa premissa, porque ele não foi condenado, o Lula também não. Peraí, cara, olha a ideia dos caras. Não é possível, gente, que vocês... Eu postei o último vídeo falando do MBL, foi 99% das pessoas concordando comigo que o MBL não presta. Claro, teve algumas meia dúzia de pessoas lá que achavam que não, que o MBL presta. Não é possível que você for assistir esse vídeo, você continue achando que o MBL presta, gente. Pelo amor de Deus. Olha o absurdo que esse cara fala. Eles compararam o Flávio Bolsonaro ao Lula. Sendo que o Lula foi condenado em 3 instâncias e Flávio nunca foi condenado. Gente, abram os olhos com esse partido missão, gente. Abram os olhos. Eu vejo muitas pessoas
dizendo que vão votar em político tal. Inclusive tem pessoas, inclusive tem um de Belo Horizonte, que é o Ben Mendes, que é uma pessoa que eu até admirava ele tem um trabalho em partes bacana, né, em defesa do consumidor, e é um cara que é advogado, e agora eu estou sabendo que ele vai vir como governador por Belo Horizonte, por Minas Gerais, pelo Partido Missão. Eu falei, gente, não acredito. O pior é que tem muitas pessoas que estão dizendo que vão votar nele, mas porque não sabem ainda quem é o Partido Missão. Então nós precisamos nos mobilizar, gente, para mostrar para essas pessoas de que é muito mais do que um candidato, é o partido que ele está, é pior. Então não adianta você votar num candidato que está num partido ruim, porque se ele escolheu estar naquele partido, toda aquela admiração que a gente tinha na pessoa já cai por terra, conforme caiu para mim. Eu gostava do Ben Mendes, achava que o trabalho dele era legal, por mais que às vezes eu achava que ele exagerava um pouco, mas espera aí. Ele ia para o partido do MBL, caiu, já era. Então vamos alertar a população, não votem em candidato do Partido Missão, que na verdade mais se parece com omissão. Não votem, não votem, vamos alertar as pessoas, esse partido não presta, não presta. Tá aí, em 2018 eles eram a favor da gente ter um voto mais transparente e conquistou a população votou nele e agora ele mudou de ideia. Não, agora eu não quero mais. Não, transparência não pra quê não? Não votem, não votem. Eles falam uma coisa, mas vivem outra. No último vídeo eu coloquei do Guto Zacarias, que vivia lá, não, vamos defender a vida, e as pessoas, isso aí, esse cara aí me representa. E aí vaza um áudio do cara falando para a namorada para tirar a vida de um ser que estava dentro da barriga da mãe. E um ano depois, depois que o áudio vazou, ele, não, gente, me desculpa, eu me arrependi, pelo amor de Deus, gente. Não caiam no golpe. Muitas pessoas saíram do MBL há tempo. O Holiday, Gabriel Monteiro, o Gabriel Constenaro e muitos outros saíram do MBL porque viram a podridão que é. Então não se engane, não votem em ninguém do Partido Missão e vamos abrir os olhos da população. Saiam fora, por mais que você possa gostar da pessoa, mas se ela está no Partido Missão, que é uma omissão, sai fora. Que Deus abençoe. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Que Deus abençoe.